Nesse vídeo será apresentado o padrão I3E 1076.3 e serão vistos os seguintes tópicos: tipos definidos, operações definidas, exemplos de utilização e exemplos de síntese. Nesse padrão, nós temos a definição de dois pacotes, o Numeric Bit e o Numeric Standard. E nesses pacotes são definidos tipos numéricos com vetores compostos por elementos do tipo bit ou por elementos compostos do tipo Standard Logic. Para os vetores compostos com elementos do tipo bit, deve ser empregado o pacote Numeric Bit, e para a utilização de vetores compostos de elementos do tipo Standard Logic, deve ser utilizado o pacote Numeric Standard. Nos dois pacotes são definidos dois tipos numéricos, o tipo Unsigned e o tipo Signed. O tipo Unsigned é um vetor que representa um número sem um sinal. E o tipo Signed é um vetor que representa um número com sinal no formato de complemento de 2. No tipo Signed, a posição mais à esquerda representa o sinal. Então, no caso da utilização do pacote Numeric Bit, nós temos aqui o valor mais à esquerda, indicando o sinal do valor -7. E no caso da utilização do pacote Numeric Standard, temos aqui o elemento mais à esquerda, o valor 1, representando o valor -7. Deve-se observar que somente um pacote pode ser utilizado por vez, o Numeric Bit ou o Numeric Standard, pois os tipos Unsigned e Signed possuem a mesma designação em ambos os pacotes. O interesse na utilização de tipos numéricos do tipo Unsigned e Signed é que ele é um vetor e agora existe uma associação de um valor numérico com o conteúdo desse vetor. Dessa forma, podem ser utilizados operadores relacionais como maior e menor. No caso de vetores do tipo bit vector ou standard logic vector, isso não é possível. Funções definidas no pacote. Elas têm a mesma designação de operações pré-definidas, como soma, subtração, operações lógicas. E nós temos aqui mais um exemplo de funções que sobrecarregam as funções pré-definidas no pacote padrão. Vários tipos são suportados conforme a operação. E temos operações aritméticas com um operando, operações aritméticas com dois operandos, operações que não eram definidas, por exemplo, para vetores do tipo bit vector ou standard logic vector, e também temos operações lógicas. Temos ainda operações relacionais como menor e maior, operações de deslocamento que são muito semelhantes a operações realizadas em microprocessadores, como deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, com inclusão ou não de valores. Temos também operações de rotação, rotação para a esquerda e rotação para a direita. Temos também funções para conversão de tipos, como para inteiro, para sem sinal, para tipo com sinal e para o tipo 01. Temos também função para o escalamento no tamanho de vetores. Então, basicamente, essa função ela pode reduzir ou aumentar o tamanho de um vetor. No caso de um tipo Unsigned, caso seja definida uma redução no tamanho do vetor, os elementos mais à esquerda do vetor são descartados. E no caso de um tamanho maior, são inseridos elementos com o valor 0. No caso do tipo Signed, as operações de redução e aumento vão sempre preservar o valor do sinal. Então, no caso de uma redução, o valor do sinal na posição mais à esquerda é colocado na posição mais à esquerda do vetor reduzido, e no caso de um aumento, esse valor é repetido nas posições das novas posições que foram criadas à esquerda do vetor. Temos também a função Standard Match, que estabelece uma equivalência entre sinais e variáveis do tipo Standard Logic, considerando o significado dos valores do tipo Standard Logic. Então, por exemplo, aqui nessa tabela de comparação, nós observamos que a comparação entre, por exemplo, um argumento com valor 1 com um argumento com o valor h, ambos representam um nível lógico alto, representa o valor, retorna com o valor verdadeiro. Também da mesma maneira que uma comparação entre um valor 0 com um valor L retorna um valor verdadeiro. Ambos representam um nível lógico baixo. E no caso da comparação com o valor não importa, sempre retornará o valor verdadeiro. Descrições empregando os pacotes Numeric Bit ou Numeric Standard.
Esses pacotes, normalmente eles estão previamente compilados e armazenados na biblioteca I3E. Dessa forma, como toda descrição, para utilizar um pacote, devem ser incluídas as cláusulas library, que indica o local de armazenamento do pacote compilado, e também a cláusula use, para tornar os itens do pacote visíveis. Então, aqui no caso da utilização do pacote numeric bit, ou no caso da utilização do pacote numeric standard. Nessa imagem temos um código para o teste das funções de valor absoluto e negação. Então aqui nós temos um sinal de entrada e aqui dois sinais de saída, um com o resultado da operação de valor absoluto e aqui um resultado da operação de negação. E aqui nós temos uma carta de tempo com os valores aplicados. Então no caso do valor absoluto, nós observamos aqui que 3 retorna 3, 2 retorna 2, o valor menos 1 retorna o valor menos 1, e assim por diante até chegar numa condição menos 4. Na condição menos 4, o valor de entrada seria esperado um valor mais 4. Mas como estamos aqui com um vetor de 3 bits, não é possível representar o valor mais 4 com apenas 3 bits. Algo semelhante aqui ocorre com a operação de negação. Então aqui nos primeiros nós temos os valores negados, então 3 menos 3, 2 menos 2, assim por diante, menos 1, menos 2, 2, e aqui na condição menos 4, que também seria esperado um mais 4, temos o mesmo problema, pois não é possível representar o valor mais 4 com apenas 3 bits. Nessa imagem temos um código para ilustrar operações com funções lógicas do tipo NOT, AND, OR, aplicadas a sinais do tipo signed, no caso aqui são vetores de 8 elementos. Esse código é muito semelhante a um visto no capítulo anterior, só que no caso os vetores eram do tipo Standard Logic Vector, os sinais eram do tipo Standard Logic Vector. Nós observamos aqui que na saída dos sinais os valores estão restritos a UX01. Nessa imagem temos um código que ilustra o caso de saídas com estado de alta impedância. Os tipos unsigned e signed do pacote numeric standard são compostos de elementos do tipo standard logic. E como visto no capítulo anterior, um tipo standard logic possui uma função de resolução. Dessa forma, sinais do tipo unsigned e signed podem ser acionados por mais de um controlador. E é isso que visa ilustrar esse código. No código nós temos dois controladores acionando o sinal S. O primeiro controlador transfere o valor de A nessa condição, caso contrário, transfere uma condição de alta impedância. E o segundo controlador transfere o valor de B nessa condição ou numa condição, ou caso contrário, uma condição de alta impedância. Nós temos aqui uma pequena carta de tempos ilustrando as operações. No caso que A é igual a B, a saída fica numa condição de alta impedância. No caso, por exemplo, que B é maior do que A, nós temos a transferência do valor A. E no caso que A é maior que B, nós temos a transferência do valor de A para a saída S. Vamos ver agora alguns exemplos de síntese. Por exemplo, para detectar o transbordo ou overflow nas operações de soma com sinais do tipo unsigned. Uma maneira de realizar isso é concatenar um bit 0 na posição mais à esquerda do vetor de maior dimensão nos operandos. Isso vai implicar que no circuito sintetizado vamos ter um bit extra que indicará se ocorreu ou não o transbordo na operação de soma. Nessa imagem temos um código que ilustra o esquema apresentado na imagem anterior para detecção de transbordo. Nós temos dois sinais de entrada, um sinal com 3 bits e um outro sinal com 4 bits, o sinal de saída com a soma e o sinal que detecta a ocorrência de um transbordo. Conforme foi ilustrado, foi sugerido no esquema, nós temos aqui a soma dos dois operandos e o valor 0 foi concatenado com o vetor de maior dimensão. Então, nós temos aqui o resultado da soma, e esse resultado da soma é transferido. No caso, o elemento mais à esquerda é transferido para o sinal que detecta transbordo, e os 4 elementos restantes são transferidos para o sinal que corresponde ao valor da soma. Nós temos aqui o resultado do circuito sintetizado, nível RTL. Nós observamos aqui que na primitiva da ferramenta, nós temos aqui os 4 bits de saída que contêm o valor da soma e um
um sinal extra, que seria o cout da primitiva, que corresponde ao sinal que vai ser utilizado para a detecção do transbordo. A detecção de transbordo em operações de soma do tipo signed basicamente tem duas condições. Se os operandos têm sinais diferentes, o resultado será sempre correto. No caso de sinais iguais dos operandos, o resultado será correto se o sinal for mantido. Então, por exemplo, nesse caso, temos aqui dois operandos com valores positivos, o sinal foi mantido, dois operandos com sinal negativo, o resultado da operação foi mantido. E aqui, por exemplo, nesse caso, dois operandos com sinal positivo e o sinal foi trocado. Então, isso é indicação que ocorreu um transbordo. Da mesma maneira que dois operandos com sinal negativo, houve uma troca do sinal, isso indica então que ocorreu um transbordo. Então, para verificar a ocorrência de transbordo, basicamente deve ser implementado um decodificador que verifica os sinais dos operandos e o sinal do resultado. Nessa imagem temos um exemplo de um código para a detecção de transbordo de soma com operandos do tipo signed. Então, XS e YS são os operandos e o sinal SADD é o sinal resultante da operação de soma, e aqui um sinal extra para a detecção da ocorrência de transbordo. É todo um código concorrente, a operação de soma entre os dois operandos do tipo signed é realizada nesse ponto, e é gerado um sinal interno, teste, que basicamente é um vetor com a concatenação dos elementos de posição mais à esquerda do vetor, do sinal de entrada XS, do sinal de entrada YS e do resultado da soma. Então, uma construção weak select basicamente detecta as condições de transbordo, né? Então, nesse caso aqui, houve uma troca de sinal, é ativado esse sinal ativado o sinal S-trans, indicando que houve um transbordo, e no caso contrário, se essas condições não forem atingidas, o resultado então está correto. Nessa imagem temos o circuito sintetizado nível RTL do código visto na imagem anterior. Nós temos o sinal S-trans, que é ativado por dois comparadores que verificam a condição de transbordo. Nós temos aqui também o bloco de soma, que gera o sinal SADD, e nós observamos aqui que o sinal de transbordo do bloco não é utilizado. Circuitos contadores são de fácil implementação. Nós temos aqui operações de soma que são realizadas a cada borda do sinal de relógio. Então nós temos um processo, uma região de código sequencial. Inicialmente é feita uma verificação de um sinal de reset. Caso isso seja verdadeiro, esse vetor, esse sinal que é unsigned, recebe o valor 000. No caso de uma borda de subida, estamos então utilizando a função para detecção de borda de subida, é verificado uma outra condição. Se o valor do sinal unsigned, esse que é unsigned, atingiu o valor 10. Caso ele não atingiu, ele é incrementado, e caso contrário, já atingiu o valor máximo desejado na contagem, ele recebe o valor 0. A operação de soma, definida no pacote, é uma função que permite operandos do tipo signed, unsigned e do tipo inteiro. O resultado da operação de soma ou subtração, operação aritmética, é ainda sempre um tipo unsigned ou signed. Tanto que nesse ponto do código nós temos aqui que o sinal unsigned, recebe não um valor 0 do tipo inteiro, mas sim um vetor composto de elementos do tipo bit ou elementos do tipo standard logic com os valores 000 que representam o valor 0. O mesmo pode ser observado aqui na operação de comparação, em que nós estamos comparando um vetor composto de elementos bit ou standard logic com um valor inteiro. Nessa imagem temos o código completo do processo visto na imagem anterior. Esse código visa apenas ilustrar a diferença entre um tipo standard logic vector e um tipo unsigned e um tipo signed. Então aqui nesse processo
que realiza o contador, foi definido um sinal interno do tipo unsigned. Então, para esse sinal, as operações de soma entre um tipo unsigned, signed e um tipo inteiro são permitidas. O mesmo não seria possível para um tipo standard logic, que essas operações aritméticas não são definidas. Então, nós observamos aqui que o sinal de saída é o sinal que um tipo standard logic vector. Então, no nosso código, a operação de contagem é realizada nesse ponto, e para a transferência do valor do sinal da contagem para o nosso sinal de saída, é necessária uma rotina de conversão, porque nós temos aqui tipos diferentes, um tipo unsigned e aqui nós temos um tipo standard logic vector. A rotina de conversão é extremamente simples, é apenas um comando que faz a transferência bit a bit dos valores do sinal Q unsigned para o sinal Q. Nessa imagem temos o circuito sintetizado nível RTL e nível porta-lógica do código visto anteriormente. Então, apesar da diferença de tipos utilizados, a ferramenta de síntese inferiu corretamente os dois circuitos. Como leitor adicional, nós temos operações relacionais com tipos unsigned e signed. E para a próxima aula fica a sugestão da leitura das páginas 188 a 197 da primeira edição e 191 a 200 da segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.